Vamos continuar falando do tempo, das chuvas, porque também lá na região dos Cerrados, uma estação de medição de chuva foi a que teve o segundo maior registro do Brasil no último domingo. É isso mesmo, Gorete Santos? Em pleno BR-Obró, a gente já tem chuva desse porte? Vimos aí algumas imagens que nos levam a crer que sim, né? Bom dia. Exatamente, viu, Nádia? Um bom dia para você, um bom dia a todos. Embora o início do mês de outubro já caracterize mesmo o início do período chuvoso, né, na região mais ao extremo sul do estado do Piauí. Mas foi uma chuva muito expressiva no município de Uruçuí, de fato, impacto muito grande, 99 milímetros, para você ter uma ideia, né, de precipitação. Isso é praticamente mais do que 9 vezes a quantidade que era esperada para todo o mês de outubro naquele município. Essas informações são do climatologista Ayrton Costa, que trouxe para a gente um panorama do que aconteceu aí nos últimos dias. E a gente tem esse volume de chuva nas 3 maiores quantidades registradas no Piauí. A gente falou que Uruçuí ficou em segundo lugar, perdeu apenas para uma estação lá no estado de Goiás, que registrou no domingo 105 milímetros de chuva. Depois disso vem o município de Uruçuí com 99 e a terceira Indianópolis, em Tocantins, com 60 milímetros de chuva. Foi uma chuva muito expressiva e há um sinal de alerta, Nádia, que foi iniciado na tarde do último sábado, e esse sinal de alerta do IMET ele se prolonga até às 8 horas da manhã de hoje, na região mais ao extremo sul aqui do estado do Piauí. A gente tem inclusive um mapa aí com a área em amarelo, é exatamente toda essa área que pode ser impactada. O município de Uruçuí também e outras 27 cidades piauienses que podem registrar ao longo desses dias um volume maior de chuva. Está terminando o horário, né? Já estamos a 20 minutos aí praticamente das 8 horas da manhã e esse alerta de chuva mais intensa termina justamente às 8 horas da manhã de hoje. Há algumas outras cidades também que não estavam nessa área de alerta do IMEP, mas que registraram um volume de chuva também muito intenso nos últimos dias. A exemplo do município de Floriano, a gente tem inclusive algumas imagens, foi temporal lá mesmo, com bastante estragos, destelhamento de casas, árvores que foram arrancadas, animais mortos. O bairro que foi mais impactado por essa chuva no município de Floriano foi Nossa Senhora da Guia. Lá a gente percebe pelas imagens, né, casas que foram destalhadas, árvores que acabaram sendo derrubadas. E esses animais mortos foi em virtude de um poste de energia elétrica que acabou caindo, gerou uma descarga elétrica, matou um cavalo e 2 cães. O teto de uma comunidade terapêutica também, que trata de mulheres dependentes do álcool, também foi completamente arrancado pela força dos ventos. Houve registro de chuva também na cidade de São Raimundo Nonato no último domingo. E claro, essa chuva era muito positiva justamente porque houve incêndio há cerca de 2 semanas lá na Serra, no Parque da Serra da Capivara, Nádia. Então essa chuva ela trouxe de certa forma um alívio para aquela região, afastando pelo menos temporariamente o risco de novas queimadas. A gente tem um áudio do fotógrafo e ambientalista André Pessoa, que mora na região do Parque da Serra da Capivara, mostrando a preocupação dele com essas queimadas e também a necessidade de uma política pública permanente de preservação e de combate a esses incêndios. Vamos ouvir. Há 15 dias atrás, um imenso incêndio colocou em risco o patrimônio cultural do Parque Nacional Serra da Capivara. Pior, o fogo aconteceu entre 2 grandes assentamentos, a Serra dos Gringos e a Fazenda Novo Zabelê, onde vivem milhares de famílias. Ainda bem que esse fogo foi controlado, até agora o parque não está correndo perigo.
Nos últimos dias choveram alguns milímetros em Canto do Buriti, em São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, em São João do Piauí, amenizando um pouco esse problema das queimadas. Mas o Piauí precisa discutir isso a sério. A gente precisa entender que o Piauí hoje é o estado menos preparado para combater incêndios. Temos que olhar com muito profissionalismo, com responsabilidade, a questão do Corpo de Bombeiros no estado do Piauí. Cidades importantes como Correntes, São Raimundo Nonato, Oeiras, Bom Jesus, só para citar algumas, não dispõem de nenhuma unidade do Corpo de Bombeiros, nem mesmo brigadas municipais. De fato, a gente ainda tem uma estrutura muito deficiente em relação a isso. Olha, Nádia, houve registro também aqui em Teresina, né, de chuva. A gente teve uma chuva isolada com um registro muito forte. Inclusive, a gente tem algumas imagens na BR-316, na saída para o município de Demerval Lobão. E aí a gente, mais uma vez, traz informações do professor Werton Costa, tentando explicar um pouquinho do que aconteceu, né, que acabaram trazendo essas chuvas isoladas em algumas cidades aqui do estado do Piauí. Ele diz que isso é fruto de uma convergência, de um encontro de umidade entre o Atlântico Sul e uma faixa da Amazônia. Acabou impactando aqui no estado do Piauí e não só mais ao extremo sul, como a gente já falou, viu a questão do alerta e tudo, mas também ao norte do Piauí. Lá em Esperantina teve temporal, a gente viu esse registro agora aqui em Teresina, a cidade de Palmeirais também teve chuva bastante intensa. Ele diz, inclusive, Nádia, que isso, né, essa combinação, ela caracteriza a pré-estação, que é justamente quando a umidade, tem um corredor de umidade e acaba combinando com o tempo muito quente ainda característico do BR-Obró. Isso, claro, aumenta a nebulosidade, a precipitação também, resultando em fortes chuvas isoladas. Nádia? Obrigada, Gorete, pelas informações. A previsão do tempo traz hoje, entre as capitais do Brasil, a maior previsão de temperatura para Teresina, chegando aos 41 graus. Será a máxima de hoje aqui na capital. Calorzão, né? Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, a respeito do que era falado aqui sobre a assistência dos bombeiros lá na região da Serra da Capivara, o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Carlos Frederico, disse que nunca deixou de ser atendida nenhuma ocorrência lá na região de São Raimundo Nonato. Sempre há o deslocamento de equipes para aquela região. Ele pretende finalizar nos próximos dias o planejamento para o treinamento de brigadas. O Corpo de Bombeiros está fazendo agora um estudo jurídico para ver essa competência. As brigadas civis poderão ser uma novidade já para o ano de 2021.